Salve sua força, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal cheio de axé. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa seu like, manda esse vídeo pro seu amigo macumbeiro, que eu tenho certeza que ele vai adorar, porque Umbanda tem que estudar, né, meu amor? Pegou a rima? Foi sem querer. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a história da Umbanda no Brasil. Eu me inspirei a fazer esse vídeo porque eu assisti o vídeo da Carol, filha de Oiá, que ela conta a história da Umbanda antes de 1908. Eu achei esse vídeo fantástico, vou deixar aí no link, eu tenho certeza que você conhece, mas se você não assistiu esse vídeo ainda, assista, porque é uma aula de história do Brasil, religião, Umbanda, religiões afro-brasileiras. É um vídeo, assim, muito maravilhoso, com muito conteúdo. Então, assistam aqui também, porque a gente vai falar de coisas diferentes, mas eu me inspirei no vídeo dela para continuar essa história a partir de 1908. Para eu falar da história da Umbanda no Brasil, eu preciso voltar um pouquinho, eu preciso voltar uns anos atrás. Eu vou voltar lá em 1855, na França, em Paris. Em 1855 é quando se inicia o movimento espírita lá na França. Esse movimento, esse culto espírita, ele começou pelo Allan Kardec, né? Allan Kardec aí é o nosso grande guia para esse mundo do espiritismo e como tudo foi surgindo. E lá começaram-se as primeiras manifestações, que também é uma história gigante, tem várias teorias e tudo mais. Eu não vou me aprofundar muito no espiritismo, eu só puxei mesmo pra gente entender como que ele chegou aqui no Brasil e daí como que surgiu a Umbanda, tá? Então, bom, a gente sabe que começou lá em 1855, lá na França, tudo mais, com Allan Kardec, as manifestações de espíritos intelectuais que vinham, né, em terra para dar consulta. Hoje a gente já sabe que a gente usa esse termo consulta, né? Então eles vinham em terra para ajudar as pessoas, né, a prestar sim a caridade para as pessoas. Vinham então esses espíritos de alto intelecto, né? Então se manifestavam médicos, cientistas, filósofos, pessoas aí de muita inteligência, de alto intelecto. Era essa linha aí que trabalhava-se o espiritismo de Allan Kardec na Europa. Nessa mesma época, no Brasil, já tinha também os cultos afro-brasileiros, que é o que a Carol fala muito bem explicadinho no vídeo dela, que eram os cultos que os negros escravos praticavam, o culto aos orixás, a dança aos orixás, isso tudo que a gente já conhece, já entende hoje, mas naquela época era muito mal visto. Mas por que era mal visto? Pelo simples fato de quem praticava eram negros, né, escravos, e que não era católico. Tudo que não era católico era muito mal visto, porque acho que até hoje a religião católica ela é a maior do mundo. Então, naquela época aqui no Brasil, como fomos colonizados por europeus, pelos portugueses, depois tivemos aí outros colonizadores, a gente tinha enraizado aqui no Brasil o catolicismo. Católico era o certo, o que não fosse católico era errado. Então, por isso que os cultos afros eram proibidos, sempre que tinha esses, que eles viam, né, as pessoas viam os negros fazendo culto aos orixás, eles eram agredidos, era tudo quebrado, era tudo recolhido, eles eram presos, era horrível, né? Mas já tinha aí no Brasil, nesse período, essa ligação com o astral, essa conexão com os ancestrais. Os índios também, né, tinham essa conexão com seus ancestrais, a manifestação desses espíritos antigos que vinham em terra para prestar conselhos, consultas e tudo mais às pessoas que precisavam, né, que estavam necessitadas desses bons espíritos aconselharem, curarem, né, curandeiros também vinham em terra. Então já existia, porém era muito mal visto, era errado, não podia, era coisa do demônio, não era da Igreja Católica, então não presta. Isso era enraizado no Brasil. Até que surge o espiritismo de Allan Kardec lá na França e rapidamente ele é aceito aqui no Brasil. Ah, mas por que ele foi aceito com tanta facilidade, já que também se tratava da manifestação de espíritos desencarnados? Vamos pensar assim,
O espiritismo de Allan Kardec, ele veio da Europa, ele veio de um homem branco, ele veio de brancos, né? Então ele já chegou aqui no Brasil diferente, ele já chegou aqui no Brasil sendo mais bem aceito pelas pessoas, tendo uma imagem mais branca daquilo tudo. Ah, mas são espíritos de alto intelecto que vêm, que, né, se manifestam nos médiuns para trazer aí palavras de sabedoria pra gente aprender, pra gente evoluir, de caridade. Não deixava de ser verdade. Realmente o espiritismo não faz, né, a prática assim da caridade, dos bons conselhos, da ajuda espiritual. O espiritismo de Allan Kardec, ele tinha aí na sua base trabalhar 3 fatores, que eram religião, ciência e filosofia. E quando ele chega no Brasil, quando essa grande novidade chega no Brasil, ela é abraçada pela classe média branca, que aqui vivia, que aqui morava, né? Então ele foi muito bem visto, né? Teve bons olhos para os médicos, para os advogados, os políticos, o exército. Veio com uma força diferente, porque ele veio da Europa, então tínhamos ainda muitos colonizadores europeus, então ele já foi visto de uma forma diferente, já foi mais bem aceito. Mesmo no começo, seguindo essa perseguição da Igreja Católica, logo cessou, até porque também aí uns anos mais pra frente teve a separação de Igreja e Estado, e como o Estado apoiava o espiritismo, apoiava sessões espíritas, foi aceito tranquilamente, era uma religião ali que se frequentava. Muitas pessoas influentes, políticos da época, médicos, advogados, pessoas ali da elite branca brasileira. O kardecismo, ele era muito seletivo. Então, numa mesa ali, numa sessão espírita, só trabalhavam espíritos de alto intelecto. Então, como eu falei aqui para vocês, filósofos, cientistas, médicos, eles só recebiam esse escalão aí de espíritos, só esses espíritos muito inteligentes, muito intelectuais, né, muito estudados, que falavam diversas línguas, impressionavam ali, né, as pessoas que estavam na sessão espírita. E, ao mesmo tempo, eles rejeitavam completamente qualquer manifestação de algum espírito que não tivesse esse intelecto tão avançado, tão estudado e etc. Ali o que eles consideravam bom, o que eles consideravam evoluídos, vamos colocar assim. Então, era mais ou menos assim que funcionava a visão das pessoas com o espiritismo. Baixo espiritismo, era ruim, não prestava, fazia magia negra, e alto espiritismo, que era o bom, que trabalhava com os espíritos intelectuais, super inteligentes e tudo mais. E foi assim até o dia 15 de novembro de 1908, uma data que todo umbandista conhece. Mas antes de eu chegar nessa data, eu vou voltar também um pouquinho aí atrás, antes do dia 15 de novembro, quando Zélio Fernandino de Moraes tinha aí seus 17 anos, ele começou a sofrer crises, né? Não crises, ele começou a sofrer incorporações, manifestações de coisas que na época o pessoal não sabia o que era. Ele começou já a ter ali as primeiras manifestações de que o plano espiritual, que o astral, iria enviar uma missão a ele. E assim foi feito. No dia 15 de novembro de 1908, Zélio de Moraes foi levado à Federação Espírita em Niterói, no Rio de Janeiro, para ali uma sessão espírita, né? Uma sessão de mesa branca, que era como era feito naquela época. Quando Zélio chegou, ele se sentou e iniciaram-se os trabalhos ali da mesa espírita. Rapidamente, ele já incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas. Então, no dia 15 de novembro de 1908, foi a primeira incorporação do caboclo das 7 encruzilhadas. Ele incorpora, né, com o seu jeito de caboclo, a sua fala mais rígida, mais firme, diferente, né, do que eles estavam ali acostumados. Então, rapidamente, os médiuns já começaram a tentar expulsar o caboclo,
porque ele não se enquadrava ali nos padrões de intelecto que os médiuns kardecistas ali trabalhavam na mesa. Então eles começaram a falar, olha, você não é bem-vindo aqui, olha, é melhor você se retirar, esse lugar aqui não é para você e tudo mais. E começaram a tentar mesmo expulsar o caboclo ali da mesa espírita. Porém, teve uma médium, que era uma médium de clara evidência. Um médium de clara evidência é aquele que consegue enxergar a entidade por trás do médium, por trás do aparelho de trabalho que a entidade está usando. E ela fala com o caboclo das 7 encruzilhadas. Ela fala assim: meu irmão, por que falas desse jeito? Por que se comportas desse jeito? Sendo que o que eu vejo é um jesuíta que veste as suas roupas brancas e tem uma áurea de luz muito grande. Qual seria então o seu nome? E aí o caboclo responde: se queres um nome, minha filha, pois então me chamarei Caboclo das 7 Encruzilhadas, pois para mim não há caminhos fechados. E ele continua: o que você vê são restos da minha antiga existência. Fui padre, me chamava Gabriel Malagrida. Fui acusado de bruxaria e sacrificado na fogueira da Inquisição, em Lisboa, no ano de 1761. Mas, na minha última encarnação, tive o privilégio concebido por Deus de viver como um caboclo aqui no Brasil. E a partir daí, né, dessa incorporação de Zélio, que foi esse grande surgimento aí do caboclo das 7 encruzilhadas, ele conclui falando que no dia 16 de novembro, que seria o dia seguinte, ele iria retornar, né, ele iria incorporar novamente em Zélio de Moraes, na casa dele, na casa onde ele morava com os pais, para dar início a uma nova religião que seria genuinamente brasileira, que é a nossa Umbanda, que é assim que conhecemos hoje, né? Naquela época ele não deu nome, vai se chamar Umbanda, não falou nada disso. Isso veio com o tempo, que é um assunto para um próximo vídeo, como surgiu o nome Umbanda. Bom, e assim foi feito. No dia 16 de novembro, teve aquela grande aglomeração, né? Tava todo mundo muito curioso para saber, nossa, mas o que vai acontecer? Que religião é essa? Como que vai ser? Todos os médiuns kardecistas ali da federação foram até a casa de Zélio de Moraes para entender o que ia acontecer, se ia mesmo se manifestar. Muitos duvidaram, desdenharam, falaram que aquilo não ia acontecer, que era um espírito inferior, que não tinha inteligência o suficiente para criar nenhuma doutrina ou para dar continuidade a alguma religião, criar mesmo uma nova religião, e muitos duvidaram. Porém, pontualmente, às 8 horas da noite do dia 16 de novembro de 1908, Zélio incorpora novamente o caboclo das 7 encruzilhadas. E ali, na casa de Zélio de Moraes, no dia 16, ele dá as primeiras coordenadas do que seria a Umbanda. Ele diz que os cultos, as sessões, seriam todos os dias das 8 da noite até as 10 horas, todos deveriam vestir branco e praticar, acima de tudo, a caridade. Tudo deveria ser gratuito, nada deveria ser cobrado, e o fundamento seria o Evangelho de Jesus. E a partir daí nasce a Umbanda que nós conhecemos aqui no Brasil. Nasce essa religião genuinamente brasileira que tinha como objetivo se dedicar a 2 espíritos brasileiros, que são Preto Velho e Caboclo. O primeiro centro de Umbanda foi fundado no Rio de Janeiro, em Niterói, com o nome de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi a casa onde tudo começou. Depois disso, lá para 1918, mais ou menos, o Caboclo das 7 Encruzilhadas deu a ordem de que essa religião, ela precisava expandir, ela precisava crescer. Então, ele deu a ordem de que novas tendas precisavam ser criadas, novos dirigentes precisariam assumir o papel que Zélio fazia na tenda Nossa Senhora da Piedade em outros lugares, para que a religião pudesse, né, se expandir, criar e crescer. E a partir daí foi criando-se várias tendas espíritas com esse nome, sempre era tenda espírita e daí vinha o nome na sequência. Dessas tendas espíritas que seguiam os ensinamentos do Caboclo das 7 Encruzilhadas. No
Natal até o desencarne de Zélio de Moraes foram criadas e fundadas no fundamento do Caboclo das Sete Encruzilhadas mais de 10 mil tendas espíritas de Umbanda. Então, é muita coisa. O trabalho de Zélio de Moraes foi um trabalho muito importante para nós. Ele se dedicou por 66 anos à Umbanda, ali fielmente, né? Ele acabou mudando a tenda Nossa Senhora da Piedade, precisou mudar de endereço algumas vezes. Quem for estudar aí a história vai ver. Hoje em dia ela fica na Serra de Macacu, no Rio de Janeiro também. Tem trabalhos até hoje, tem sessões até hoje. Então é uma coisa assim de grande peso para nós umbandistas, de grande importância a gente conhecer essa história, conhecer como que surgiu, porque essa Umbanda, ela veio através do kardecismo, né? Ela veio aí para equilibrar o que eles falavam entre baixo espiritismo, que nunca foi baixo, mas que era visto dessa forma. Então a Umbanda, ela veio aí para quebrar esse padrão também que o autoespiritismo colocava, como que um preto velho ele não tem sabedoria o suficiente para dar uma consulta, um caboclo ele não tem esperteza o suficiente para criar um fundamento, para te ajudar e te dar conselhos e tudo mais, né? Então tudo isso foi quebrado no dia 15 de novembro de 1908, por isso que é uma data tão marcante, tão importante aí na nossa religião Umbanda. O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou manifestações aqui pra gente de que a Umbanda precisa evoluir. A Umbanda, ela sempre irá evoluir. Então, o que nos foi apresentado nessa data tão de peso, essa data tão importante que foi o dia 15 de novembro, ela é uma constante evolução e que a Umbanda, ela não se prende e não se limita somente àquilo, ela tem as vertentes de trabalho que nenhuma é certa ou errada, desde que pratique o amor, a caridade e o bem ao próximo sem discriminar. Isso fica muito enfatizado com o surgimento da Umbanda em 1908. Não discriminar ninguém, seja uma pessoa que precisa de consulta, um irmão que precisa de um passe, um espírito que está ali se manifestando para prestar caridade, ninguém é melhor do que ninguém. Nós só estamos em níveis de evoluções diferentes e isso não nos dá o direito de discriminar as pessoas, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido. E se vocês quiserem, eu vou fazer a parte 2 da história da Umbanda, que vai ser a partir da ditadura militar no Brasil. Como que a ditadura influenciou na Umbanda, nos ilês, nas casas de Umbanda, nas casas espíritas, como que foi a ditadura e a Umbanda. Então, se você quer saber desse tema, se esse tema te interessa, deixa aí nos comentários que eu vou gravar com muito carinho, vou me dedicar, vou estudar e vai sair um vídeo legal e cheio de conteúdo pra vocês, tá bom? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e muito axé!